Sou João Carlos Normanha, médico, pós-graduado em medicina intensiva e também em docência superior. E hoje atuando na área da endocannabinologia desde 2016, desde o final de 2016, e fazendo parte aí desse número restrito de médicos prescritores aí do Brasil. Pensando sobre esse número restrito, é justamente o que eu queria abordar com você. Recentemente a gente fez uma live onde abordamos a deficiência do sistema endocannabinoide como um fator impactante na nossa saúde, causador de diferentes patologias. Como que você observa, doutor, a abordagem sobre o sistema endocannabinoide no meio médico? Eu trago palavras do Dr. Ethan Russo, né? Que a gente tem uma defasagem de mais ou menos uns 40 anos desde a descoberta do sistema endocannabinoide e que ele não está na grade curricular médica aqui no Brasil. E se a gente for pensar que ele tinha razão quando ele postulou a teoria da deficiência do sistema endocannabinoide, e que vem sendo comprovado pelas revisões que vêm sendo feitas, muitas das doenças que nós tentamos tratar nos nossos consultórios médicos cursam com algum tipo de disfunção do sistema endocannabinoide. E se nós não sabemos identificá-lo, como iremos tratá-lo de maneira adequada? E eu nem estou falando da gente ser a favor da cannabis ou não, porque isso não faz sentido. Eu não sou a favor da morfina, então eu não quero prescrever morfina, que eu não seja anestesista, que eu não seja cirurgião, mas eu sou obrigado a conhecer a farmacologia do sistema opioide, dos opioides, a fisiologia do sistema opioide que nós temos. Então não faz sentido a gente negar algo que está envolvido na fisiologia de algo que nós estudamos e tratamos rotineiramente. E como a gente pode ampliar essa discussão na classe médica? Isso aí já é uma coisa que é um trabalho de formiguinha, né? Então eu acho que a promoção principalmente desses eventos em que envolvem educação médica, hoje a gente tem uma criação gigantesca de plataformas com educação continuada, estudo à distância, porque é uma pós-graduação que é possível que o profissional se capacite à distância. Então, eu acho que o mais interessante é nós sabermos integrar as outras áreas da saúde, porque o médico não vai fazer nada sozinho, precisa do enfermeiro, precisa do nutricionista, precisa do naturólogo, precisa do fisioterapeuta, ele precisa do farmacêutico para ele entender a questão da interação medicamentosa e acompanhar esses pacientes. Então, é uma demanda que ela é praticamente impossível de ser freada, né? Eu tenho recebido muito comunicado de médicos que, por exemplo, atuam dentro de uma UTI, que é um pouco da minha área. E eles preocupados com o conhecimento a respeito do assunto, porque eles estão se deparando com pacientes que estão sendo internados na UTI, idosos, na sua maioria, que fazem o uso dos canabinoides. E o médico da UTI é quem determina qual medicamento vai ser administrado. E ele tem a dúvida, ele não sabe se ocorre alguma interação, se ele pode colocar pela sonda, qual horário que ele tem que administrar, quais são os efeitos adversos. E ele fica num dilema. Ele tira o medicamento do paciente, o familiar vai falar, olha, se você tirar, ele vai voltar a agitar, ele vai voltar a ter crise convulsiva, ele está bem estabilizado. Então hoje o dilema ele vai muito além da gente querer pensar assim, o médico prescreve ou não. Não importa, ele precisa de saber desse assunto, porque com certeza, se ele está na prática clínica, ele se depara vez ou outra com uma situação em que o paciente dele já faz o uso, seja de forma prescrita, seja de uma forma automedicada. E você vê isso com bons olhos? Estamos avançando, ainda que seja a passos de formiguinha? Avança, né? Eu que estou observando isso tudo desde 2017, né? A gente tinha até um estigma para falar dentro da Assembleia Legislativa, a gente tinha um certo cuidado em falar a palavra cannabis, né? A gente queria falar mais canabidiol, porque a gente sabe que as coisas vão mudando, né? E a gente não é que nós naquele momento nós não queríamos abalar as estruturas, é porque a gente tinha um respeito que veio se concretizando ao longo do tempo. Eu acho que se a gente está discutindo isso hoje, tem uma parcela muito grande de quem estudou,
dos cientistas, de quem prescreveu, de quem concedeu esse acesso de forma prescrita, acompanhada, com segurança. Então, todo mundo tem uma parcela na construção do que a gente tem hoje, uma liberdade de estar num evento, por exemplo, para falar sobre isso, né? Mas isso foi, e as pessoas precisam saber que isso tem menos de 10 anos. Há 10 anos atrás esse evento aqui seria proibido, né? Completamente proibido, seria apologia a crime. Então sim, estamos construindo um avanço e temos que continuar trabalhando nisso, né, doutor? Exatamente. E eu acho que o próximo passo é a questão da inclusão desse tema nas grades curriculares, tanto médicas, quanto da enfermagem, quanto do dentista, do veterinário. Muito obrigada.